Você já parou para observar os sinais ao nosso redor? A sociedade atual está repleta de acontecimentos que, de acordo com as profecias bíblicas, podem ser os indícios dos tempos finais. No ruído de fundo de uma vida agitada, é fácil os sinais dos finais dos tempos passarem despercebidos. Mas eu hoje vou-lhe provar que profecias com milhares de anos de existência estão a cumprir-se com exatidão diante dos nossos olhos. Há 12 anos que eu ensino a Bíblia numa escola teológica cristã, mas sinto cada vez mais uma maior urgência para falar sobre os sinais dos tempos que estão a ser manifestos na nossa sociedade atual. Então, se acha que este é um tema importante para si, subscreva o canal e partilhe este vídeo com outras pessoas. Vamos lá? O que é o fim dos tempos de acordo com a Bíblia? Jesus fez um resumo em Mateus 24 do que aconteceria no fim da história da humanidade, antes de ele voltar para levar a sua igreja desta terra. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O último livro da Bíblia, Apocalipse, ou a Revelação de Jesus Cristo, juntamente com os livros dos profetas Daniel e Ezequiel, relatam detalhes pormenorizados do que está por vir, mas a maioria das pessoas está despercebida. Quais são então os sinais que já estão a acontecer? Hoje gostaria de falar apenas de 3. O primeiro é este: a aceleração das crises e das catástrofes mundiais. Não é por acaso que ouvimos cada vez mais de guerras e de rumores de guerras, e de fome e terremotos em vários lugares. Atualmente existem mais de 32 guerras ativas no planeta. Mas todos nós somos bombardeados diariamente pelos noticiários com as guerras de Israel versus Palestina ou da Ucrânia versus Rússia, e como elas têm a capacidade de se tornarem na Terceira Guerra Mundial, colocando a distribuição mundial de alimentos ou as bolsas de valores em pressão constante. Além disto, os cientistas da Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica concluíram que todos os dias perdem cerca de 150 espécies. A extinção acelerada das espécies significa que a criação grita por socorro, como está escrito em Romanos 8:22. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. À medida que os recursos naturais da Terra se esgotam, os governos já não escondem a falta de soluções para os cataclismos extremos recorrentes, para o degelo das calotes polares, com inundações das fronteiras mundiais costeiras, para a destruição da floresta amazónica, que aniquilaria o pulmão do planeta, e para uma fome mundial cada vez mais próxima. As respostas governamentais ao terrorismo mundial, desde o ataque às Torres Gêmeas a 11 de setembro de 2001, são sucessivos atropelamentos dos direitos individuais, aumento das tecnologias de vigilância e contra-informação que estreitam o controle de tudo o que fazemos e da forma como pensamos. Enquanto se ouvem notícias de cristãos presos por orarem ou por pregarem nas ruas da América ou da Europa, sociedades que se dizem cristãs, mas que agora se tornam cada vez mais intolerantes ao cristianismo, a China está a reescrever a Bíblia desde 2020. As notícias dão conta que na Suécia, a empresa tecnológica BioAxe International já introduz microchips em humanos desde 2017. E em janeiro de 2024, a empresa Neuralink de Elon Musk, o multimilionário que anda nas bocas do mundo, implantou o primeiro chip neurológico num ser humano, com a ambição de possibilitar a criação do interface cérebro-computador através do pensamento. Lembramos-nos ainda da pandemia provocada pelo Covid-19, que provou a futilidade dos hábitos de consumo e a fragilidade da vida humana,
assim como a incapacidade dos governos mundiais para nos salvarem de uma crise global. Mas o fenómeno da pandemia apressou algo ainda muito pior: a amplificação da manipulação genética e o aborto de bilhões. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 73 milhões de bebés são abortados a cada ano, o que significa um total de 200 mil assassinatos por dia. No campo das novas tecnologias, a aceitação indiscriminada da inteligência artificial como o salvador da pátria já criou enormes perigos, ainda antes de se fazerem sequer os necessários debates e legislação apropriados. À velocidade a que a inteligência artificial está a evoluir, especula-se que em 2025 os sistemas de IA tenham revolucionado a saúde. Em 2028 todo o sistema de transportes será gerido pela inteligência artificial. Quando chegarmos a 2030, os sistemas educativos já estarão a ser personalizados a cada aluno pela inteligência artificial. E em 2035, ela estará integrada totalmente nos governos, acontecendo em 2050 uma simbiose com os humanos. Isto é assustador e deve levar-nos a ponderar. Não sou contra a tecnologia. A tecnologia não é boa nem é má em si própria. Ela é apenas uma ferramenta. Deus criou o ser humano com inteligência e com criatividade e com capacidade de pensar. Mas a história ensina-nos que os humanos sempre quiseram criar os seus próprios deuses que lhes dessem os seus próprios desejos. Se antes os criavam de madeira ou de pedra, agora criam-nos com programação e algoritmos. E se estes códigos forem programados por gente com agendas anticristãs, então veremos um aumento exponencial do ateísmo e da deturpação. O segundo grande sinal do início e do fim dos tempos é a aceleração do Evangelho versus o aumento do ensino falso. Jesus explicou aos seus discípulos também em Mateus 24, no versículo 14, que um dos últimos sinais da sua volta seria a pregação do Evangelho a todas as nações. E este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nunca antes na história da humanidade a informação se disseminou de forma tão rápida como agora. O avanço tecnológico das comunicações, assim como a globalização, têm contribuído para o acelerar do cumprimento desta profecia. O Evangelho não só é pregado nas igrejas e nos mídias tradicionais, como a imprensa escrita, a rádio ou a televisão, mas as novas formas de comunicação levam à pregação do Evangelho através das redes sociais e de plataformas de streaming ao vivo, que alcançam pessoas em áreas remotas, onde o Evangelho é proibido e que de outra forma seriam inalcançáveis. Cada vez chegam mais relatos da conversão de milhares, como é o caso da Global Christian Relief, que no Irão mais de 1.200.000 muçulmanos se converteram a Cristo, apesar de um regime hostil ao cristianismo. Eles representam 1,5% de 80 milhões de iranianos, e 25% desses iranianos estão a encontrar Cristo através de sonhos proféticos. Há mais de 2.000 anos atrás, o apóstolo Pedro citou a profecia de Joel sobre a manifestação do Espírito Santo nos últimos dias sobre toda a carne. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonarão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tal como os avanços na comunicação global têm permitido um maior partilhar do conhecimento espiritual, isto tem aumentado uma maior conscientização da importância da busca por Deus. Nunca se viu tantas celebridades testemunharem publicamente que tiveram um encontro com Cristo ou que voltaram à igreja após reconhecerem que levavam uma vida vazia e sem sentido. Mesmo sendo milionários e procurarem respostas em falsos caminhos espirituais, muitos estão a declarar que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor e que eles voltaram à fé. Claro que, pelo lado do inimigo, a propagação de falsos ensinamentos e falsos profetas nunca cresceu tanto como agora.
A Igreja Anglicana, por exemplo, está no centro de uma polémica sobre eventualmente deixar de usar a palavra igreja para se tornar mais apelativa, inclusiva e moderna. Pregadores de megas igrejas são apanhados constantemente em escândalos por colocarem fama, sexo ou finanças acima da pregação da sã doutrina. E o que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fruto de lucro. Todos estes fenómenos estão a arrastar milhares de cristãos para uma vida de apostasia, de frieza e de mornidão espiritual, procurando coaches em vez de mestres da palavra de Deus que os levem ao arrependimento sincero. Mas Jesus alertou-nos para estarmos vigilantes, discernindo os espíritos em busca da verdade bíblica e não sermos dominados pelo espírito deste mundo. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Mais do que nunca, o estudo da Palavra de Deus, regado com oração e um discipulado com alguém de fé inquestionável, são essenciais no nosso crescimento espiritual. Se você ainda não tem quem o ajude a ler e a estudar e a entender a Bíblia, procure uma comunidade que acredite no Evangelho de Cristo, nos dons do Espírito Santo e que pratique uma vida santificada diante de Deus. E por último, hoje queria falar sobre o terceiro sinal, o aumento da influência do espírito do Anticristo. O que é o espírito do Anticristo? Este termo é encontrado em 1 João 4, 2-3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo, a respeito do qual temos ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Este termo espírito do Anticristo refere-se à atmosfera espiritual que se torna numa cosmovisão mundial predominante e que é totalmente hostil aos valores ensinados por Cristo. Este espírito global afetará todas as áreas da vida humana: comércio e governos, cultura e educação, falsa espiritualidade, genética e tecnologia, guerras e catástrofes, fomes e degradação ecológica. Enfim, tudo o que vemos de vil no mundo. O apóstolo Paulo, que escreveu mais de um terço do Novo Testamento, explicou isto ao seu discípulo Timóteo, na carta do ano 67 d.C., e ele explicou a Timóteo quais seriam as características das pessoas nos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Apesar de ter mais de 1950 anos, esta carta descreve com exatidão o nível imoral das sociedades atuais. Os comportamentos das pessoas deturparam-se de tal forma que agora chamam bem ao mal e perseguem o bem, chamando-o de retrógrada, intolerante ou estúpido. A sociedade atual exalta os prazeres do hedonismo, mesmo que sejam perversos, e expõe-nos em praça pública, disfarçados de cultura, como foi o caso da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. O narcisismo do ego individual é glorificado acima de tudo, infectando a individualidade de gerações inteiras, ou destruindo as vidas de milhões de bebés sacrificados no altar do egocentrismo. É também importante atentarmos para o panorama político mundial. Enquanto assistimos perplexos à fraude eleitoral descarada da Rússia ou da Venezuela e de outros países onde existem ditaduras, os olhares concentram-se nas eleições americanas. Irão os Estados Unidos escolher continuar
a loucura do wokeismo totalitário desenfreado a que Biden e Kamala Harris nos habituaram? Ou regressarão à proteção dos valores da família, à guerra contra os cartéis, tráfico humano e terrorismo, ao desenvolvimento da economia e à prevenção das guerras mundiais com Donald Trump? Quer queiramos, quer não, o que acontecerá nos Estados Unidos irá influenciar o caminho que o mundo irá trilhar nos próximos anos. E estes foram 3 dos sinais que eu gostaria de refletir hoje convosco. Cheguei ao final deste vídeo, onde explorei alguns dos sinais do final dos tempos, a que as profecias bíblicas nos mostram que já se estão a manifestar na sociedade. E esta reflexão convida-me a mim e a si a repensarmos a nossa forma de viver e a buscarmos um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Se gostou deste tema, diga-me nos seus comentários se gostaria de uma outra análise sobre este assunto. Eu convido também a assistir à minha série Heróis da Fé e já sabe, eu conto com a sua subscrição e espero por si no próximo Dicas na Teninha.